Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de função afim. Uma função f de R em R chama-se função afim. Está aqui, ó. Quando existem números reais A diferente de zero, isso é muito importante, e B tais que f de x é igual a x mais b. Essa é a lei de uma função afim. Toda função chama-se afim se ela tiver a lei na sua forma reduzida, nesse formato aqui, a que multiplica x mais b. E o a tem que ser diferente de zero, porque se o a zerar, essa função ela deixa de ser uma função afim e ela será chamada de função constante. A gente vai dar uma olhadinha em função constante ainda nessa aula. Para todo x pertencente aos reais. Então vem comigo, exemplos de função afim. Essa aqui é uma função afim, f de x igual a 2x mais 1. Repara ali, ó, o a é igual a 2 e o b é igual a menos 1, né? Aqui nós temos f de x igual a menos 4x, então ela é uma função daquele tipo, ax mais b, onde o a é igual a menos 4 e o b é igual a 0. Repara que o b pode ser 0, agora o a não. E aqui, ó, na letra C, f de x é igual a menos x mais 1/3. Note aqui que o a é igual a menos 1 e o b é igual a 1/3. Vamos dar uma olhadinha comigo no gráfico de uma função afim? Tá aí, pessoal, gráfico de função afim. Esse é o gráfico da função afim do nosso exemplo da letra A, f de x igual a 2x menos 1. Aqui aparece o mais e o parênteses, porque na formulação do texto não dá para ser diferente disso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou variar o valor de A e vamos ver o que acontece. Ó. Conforme eu aumento o valor de A, eu mexo na inclinação da reta. Tem uma coisa que não muda quando eu mexo no valor de A. Você consegue perceber? O que não muda quando a gente mexe o valor de A é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Repara que está fixo em menos 1, tá vendo? E justamente menos 1 é o valor de quem? É o valor de B. Agora eu vou fixar o valor de A de novo em 2. Quando eu mexo em B, a nossa função, ela translada para cima e para baixo, tá vendo? Agora, onde ela corta o eixo de Y, que está mudando, ó. Se eu coloco o B em menos 3, corta em menos 3. Se eu coloco o B em menos 2, corta em menos 2. E assim por diante. Tem algo que não muda quando eu mexo apenas em B. O que não muda quando eu mexo apenas em B é a inclinação dessa reta. Repara que a inclinação dessa reta está constante. Então, isso nos leva a entender que a inclinação da reta tem a ver com o valor de A e o valor onde a reta corta o eixo Y tem a ver com o valor de B. Tá bom? Gráfico de função afim, pessoal. Bem, pessoal, então, casos particulares aqui de função afim. O primeiro caso que eu quero destacar é o caso da função linear. Toda função afim, ela também será chamada de função afim linear se ela tiver a lei da função escrita desse jeito, f de x igual a ax. Qual o destaque aqui? O destaque é que o b é sempre igual a 0, tá vendo? E o valor de a pode variar à vontade. Bem, então eu tenho aqui, ó, f de x igual a 2x, isso é um exemplo de função linear. F de x igual a menos x, isso é um exemplo de função linear. F de x igual a raiz de 3x, também. Repara que em todos esses casos o b é igual a 0. Eu quero te mostrar agora uma coisa bem legal. Como é que ficaria o gráfico de uma função linear? Dá uma olhadinha comigo. Tá aí, pessoal, ó, gráfico de uma função linear aqui no GeoGebra, ó. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo de como você baixar o GeoGebra, onde você pode baixar com segurança, tá bom? Então aqui eu tenho uma função linear, tá vendo ela aqui, ó, f de x igual a 1x, e o a é o valor do coeficiente de x que a gente vai variar aqui, ó, vou subir para a maior do que 1, e olha só o que acontece com o nosso gráfico. Conforme eu vou aumentando o valor de a, ele fica cada vez mais inclinado. Repara que o nosso gráfico ele sempre passa na origem.
tá certo? Então, independente do valor de A, o gráfico está passando sempre na origem. Ó. Vamos agora ver se eu vou para A negativo, como é que fica? Tá aí, ó, com A negativo. Agora fica um gráfico decrescente, tá vendo? Conforme eu vou diminuindo o valor de A, ele fica também inclinadão, mais decrescente ainda. Se eu vou para A positivo, ele fica crescente. E aí, conforme eu vou aumentando, ele fica inclinadão, mais crescente. Ok? Então tá aí, gráfico de uma função linear. Outro caso interessante é o da função identidade. A função identidade é um caso particular da função linear. Se você pega a função linear e faz A igual a 1, repara que você vai encontrar a lei da função identidade, que é f de x igual a x. Por que tem esse nome identidade? Porque transforma x em x. Ou seja, transforma o x do domínio em x do contradomínio. F de 1 é igual a 1, f de 3 é igual a 3, f de 1 milhão é igual a 1 milhão, f de menos 5 é igual a menos 5. Por isso tem esse nome identidade, tá certo? E aqui nós temos, por último, a função translação. A função translação tem essa lei aqui, ó, f de x igual a x mais b. Repara o seguinte, que nesse caso da função translação, o a é sempre igual a 1. Ele fixa o a em 1 e varia o b. Por que a função translação tem esse nome, pessoal? Porque ela é uma translação da função identidade. Repara um detalhe, se o b for igual a 0, você tem exatamente a função identidade. E conforme o b varia, o gráfico dessa função é a translação do gráfico da função identidade. Você tem alguns exemplos de função translação aqui, ó, x mais 1, x menos 2, x mais 1/4. Tudo isso é função translação. Repara que o a é sempre igual a 1, só o valor de b que varia. Vamos dar uma olhadinha nesse detalhe do gráfico? Tá vendo aí, pessoal? Função translação. Esse é o gráfico da função translação. Quando b é igual a 0, esse gráfico aqui é o gráfico da função identidade. Ó. Ele é um gráfico que passa pela origem e é bissetriz dos quadrantes 1 e do quadrante 3. Né? Esse ângulo que faz aqui com o eixo x é um ângulo de 45 graus. Tudo bem? Eu vou variar o valor de b aqui para mais. Ó. Eu vou subir. Ele está em b igual a 0. Repara, quando o b vai variando, esse gráfico vai transladando, ele vai subindo. Repara que ele vai cortando o eixo y no valor igual ao de b. Ó. Estamos em b igual a 4 e ele passa lá no eixo y em 4. Se eu venho aqui para b igual a 3, ó, ele corta o eixo y em 3. Né? E conforme a gente vai variando, ele só vai transladando. A inclinação desse gráfico não muda. A única coisa que muda é onde ele corta o eixo y, conforme o valor de b. Tudo bem? Então, por isso, o nome é função translação, porque é uma translação desse gráfico que você está vendo agora, que é a da função identidade. Para fechar, pessoal, a gente vai falar de função constante. Uma função f de R em R chama-se função constante, ó, tá aqui. Se existe b pertencente aos reais, tal que f de x é igual a b para todo x real. Repara que, independente do valor de x do seu domínio, a imagem deles será igual a b. Ou seja, a imagem de todo mundo é igual a b. Por isso essa função se chama constante, porque a imagem não muda. Né? Se você tentar olhar num diagrama, independente dos elementos do domínio, todos terão a mesma imagem, ok? Por isso essa função se chama função constante. Olha uns exemplos aqui, ó. F de x é igual a 1. Independente do valor de x, a imagem de todo mundo é igual a 1. F de x igual a menos 3. Independente do valor de x, a imagem de todo mundo é menos 3. E para fechar, f de x igual a raiz de 2 sobre 3. Independente do valor de x, a imagem de todo mundo é raiz de 2 sobre 3. Como é o gráfico de uma função constante? Vamos dar uma olhada? Tá aí, pessoal, o gráfico da função constante, f de x igual a 1. Ó. Tá vendo? O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x.
Repara que independente de quem eu pegar no domínio, quando eu projetar na reta, vai cair a imagem em cima do 1. Ó. Pegar aqui no menos 5, projeta na reta, vai cair a imagem em cima do 1. Se eu mudo o valor de B, a minha reta ela translada, mas uma coisa não muda. Ela continua paralela ao eixo x. Ó, f de x igual a 2, vai cortar lá no 2. F de x igual a 2,5, vai cortar em 2,5. F de x igual a 0. A reta fica em cima do eixo x, ó. F de x igual a menos 1. Vai lá cortar no menos 1. Tudo bem? Tá aí, pessoal. Gráfico de uma função constante. Uma coisa importante de falarmos aqui. A função constante, ela não é uma função afim. Em alguns livros, você vai ver eles definirem a função constante como um caso particular de função afim. Mas do jeito que definimos aqui, a função constante não é uma função afim. A função afim é uma função desse tipo aqui, ó, ax mais b, onde o a é diferente de zero. No caso de você anular o a, isso aqui desaparece, deixando a função uma função constante. Mas a gente definiu função afim como a função ax mais b, onde o a é diferente de zero. Então, função constante para nós aqui é uma coisa, função afim é outra. A gente fica por aqui, pessoal, e a gente se vê numa próxima aula ou num próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!